Nós estamos então nessa série, cujo título é Dinheiro, Conflitos e Soluções. A intensa relação do dinheiro com a espiritualidade. Nós começamos esta série no domingo passado, com este tema, Meu Dinheiro, Minha Adoração. Na semana passada nós vimos o texto de Marcos 12, 30. E nós vimos que o Senhor nos chama para amar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento, com toda a nossa força. Que significa, em outras palavras, que é uma entrega total. Que Deus exige de nós uma dedicação integral. E aí, na nossa reflexão, nós vimos que isso envolve também os nossos bolsos, ou no caso das mulheres, as nossas bolsas, o nosso dinheiro. Nós começamos a aprender que fé e finanças, elas caminham juntas. E quando nós não entendemos isso, nós vamos viver como qualquer outro ser humano. Nós podemos até ser chamados por Jesus para sermos seus discípulos, mas se nós não entendermos essa relação de fé e finanças, nós vamos viver como uma pessoa comum. E o que uma pessoa comum faz? Ela luta para sobreviver. E ela luta para ser feliz. Agora, a maioria das pessoas, se não todas, nesta luta, vive preocupados. Para não dizer ansiosos. E por que isso acontece? Porque a pessoa insiste em deixar Deus de lado desta área da sua vida. A pessoa pensa da seguinte forma: Deus está relacionado com a minha vida espiritual. O dinheiro está relacionado com a minha vida material. E aí, quando nós caminhamos com esse pensamento, que é errado, nós entendemos assim: então as minhas finanças, o meu dinheiro depende da minha inteligência, depende dos cursos que eu fiz, da minha educação, ou depende até da minha sorte. Mas, meus amados irmãos, nós vimos que segundo Jesus, as coisas não são assim. E foi então que nós vimos o texto de Mateus 6, 24. E Jesus nos afirma, em outras palavras, que se você vive preocupado, se você vive ansioso, uma das causas é porque você não está sabendo lidar com esta área da sua vida, as finanças. E para Jesus, você não está entendendo que o teu relacionamento com o dinheiro é um relacionamento de adoração. O que Jesus quer dizer quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quando ele diz que vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, percebam os verbos: servir, amar, se dedicar. O que Deus está querendo dizer é: você está adorando o Deus errado. E é por isso que nós refletimos sobre meu dinheiro, minha adoração. Se eu adoro o Deus errado, segundo Jesus, eu necessariamente, é uma consequência automática, eu serei uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa. Por isso que Jesus inclui Mateus 6, 24, ele antecede o texto em que Jesus vai falar das preocupações da vida. Primeiro ele associa o dinheiro com isso. Depois ele fala das preocupações. Porque o dinheiro, que em algumas Bíblias está com letra maiúscula, é a palavra aramaica para mamon, que era um deus pagão. E Jesus fez essa associação, não porque o que você tem no seu bolso aí é um deus idólatra, não. É porque Jesus sabe do poder do dinheiro. O dinheiro ele é como um Deus que promete proteção, que promete segurança, que promete sucesso, que promete liberdade. E o problema é que ele cumpre isso. Porque ele traz, sim, em parte tudo isso. Muitos deputados corruptos neste momento estão dizendo sim ou não naquele plenário em troca de proteção,
segurança, sucesso, liberdade que o dinheiro os proporciona. Mas não vamos olhar só para a Câmara dos Deputados, vamos olhar para as nossas vidas, para as nossas empresas, para as nossas famílias. O problema do dinheiro, segundo Jesus, é que como ele é um Deus, ele reivindica de nós onipotência. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não vai te orientar sobre como você deve usar o seu dinheiro. Não. A preocupação de Jesus, a preocupação do Senhor, a preocupação dos escritores bíblicos não é essa. Como que você vai usar o seu dinheiro? A Bíblia vai te orientar, estes homens inspirados por Deus, vai te orientar sobre como se relacionar com o dinheiro. Porque o dinheiro não é visto biblicamente como uma coisa material, mas o dinheiro é visto biblicamente como uma pessoa, como algo que você se relaciona. Claro, em linguagem figurada, mas algo real. E aí nós vimos um quadro a semana passada, que resume tudo que nós vimos na primeira reflexão dessa série. Se você escolher cultuar o dinheiro, a palavra usada por Jesus foi mamon, sua vida será sempre um tumulto. Tudo sempre vai depender de você. Você vai estar no domingo à noite pensando o que eu preciso fazer para pagar as minhas contas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essa semana só segunda, terça e quarta, porque é feriado a partir de quinta. Agora, se você escolher cultuar ao Senhor, sua vida, ao invés de tumulto, será uma vida de descanso, independente da sua conta bancária, independente das circunstâncias. Porque tudo o que você tem que fazer, neste caso, é esperar em Deus. É tudo o que você tem que fazer. E aí nós terminamos a nossa primeira reflexão dizendo que você precisa identificar de que lado você está. Esse é o primeiro passo, para nós entendermos a nossa relação com o dinheiro. Se você escolher o lado errado, você vai viver preocupado, você vai viver ansiosa, você vai viver sempre em busca de soluções próprias para a sua vida. Mas é uma opção que você pode tomar. Se você escolher o lado certo, você também vai trabalhar muito. Não significa que você não vai trabalhar. Também vai suar bastante. Mas você vai fazer isso tudo sob os cuidados, sob a proteção, sobre a direção do Senhor na sua vida. Ou seja, se você escolher o lado errado, você vai confiar em você. Se você escolher o lado certo, você vai confiar no Senhor. Isso não são palavras minhas, meus irmãos. São palavras de Jesus para as nossas vidas. E é assim que nós chegamos na segunda parte da reflexão da nossa série, que nós vamos ver hoje então a respeito do meu dinheiro e minha santidade. Então, para começar, eu quero contar a história para você de um homem baixinho, rico, poderoso e corrupto. Não, ele não mora em Brasília, ele morava nos tempos de Jesus. E olha só o que diz o texto sobre este homem. Jesus entrou, é o texto de Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Publicanos eram coletores de impostos. Era como um profissional que trabalha para a Receita hoje. Mas um pouquinho mais grave do que isso, depois eu vou explicar. Ele queria ver, este homem, Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia, por causa da multidão. Jesus estava no meio da multidão e Zaqueu ficava pulando lá, provavelmente, e não encontrava Jesus. Assim, ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Figueira brava não significa que o estado emocional da figueira estava perturbado. Mostra pra gente, Gerson, o que é uma figueira brava. É isso aí, ó.
Percebam como é um tipo de figueira. Percebam como é uma árvore propícia para alguém subir mesmo, pelo formato dos galhos. Então é mais ou menos, não podemos afirmar com certeza que era uma dessa, mas esse é um tipo de figueira brava que existe na região, inclusive, da Palestina, especialmente nos tempos de Jesus. Joia, olha o que aconteceu. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Isso aqui, irmão, seria o equivalente a, na noite de hoje, Jesus estar passando por Brasília e ele perceber em cima da árvore, vamos dizer assim, 3 políticos. Eu vou falar 2, vai? Porque os 2 já foram acusados, o terceiro ainda não foi. Em cima da árvore estava Fernando Collor de Mello e Paulo Maluf. E todas as pessoas em Brasília e no Brasil sabem do histórico desses 2 homens, do caráter desses 2 homens. E todos pensam negativamente, a não ser os eleitores deles, sobre esses 2 homens. E aí Jesus está no meio da multidão, e ele chama o Collor e o Maluf e diz: eu vou na sua casa jantar. O que você pensaria sobre Jesus? É essa a situação aqui. Todo o povo, por isso que o verso 7 diz que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Você faria a mesma coisa. E ele se hospedou na casa de um pecador. Você ia falar assim, na casa de um político? Na casa de um corrupto? É isso, são sinônimos de pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Isso aí já na casa, né? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu está conversando com Jesus num jantar, e Zaqueu está falando de dinheiro, de finanças. E olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu toca num assunto financeiro. Jesus responde falando de vida espiritual. Jesus responde falando de salvação. Jesus responde falando de santidade. Meu dinheiro, minha santidade. Nós vamos voltar a este texto no final da nossa reflexão, mas agora eu quero pedir a sua concentração. Você que está aqui na Igreja Jardim América nesta noite, você que está ouvindo este áudio, não sei em que mês, não sei em que ano, preste bastante atenção. Se você não ficar atento, você vai perder a linha de raciocínio, porque nós vamos ver alguns textos bíblicos para entender o nosso relacionamento com o dinheiro e a nossa santidade. Jesus remete o pensamento das pessoas que estavam ali naquele jantar. Quando Zaqueu levanta um assunto financeiro, ele associa a vida espiritual à santidade. A pergunta que surge para nós respondermos então é: como o meu dinheiro está relacionado com a minha santidade? É essa a pergunta que nós vamos buscar responder nesta noite. E aí nós temos que começar com o primeiro ponto. Quais são as coisas santas? Se fosse uma aula de escola dominical e eu perguntasse mesmo para você, quais são as coisas santas? Você ia levantar a mão e talvez, o que você me responderia? Em primeiro lugar, Deus. Nós lemos já esse texto e cantamos esse texto hoje. Santo, santo, santo é o Senhor, Isaías 6:3. Eu não vou gastar tempo nesse ponto, porque isso eu sei que você não tem dúvida. Você não tem dúvida, todo
mundo sabe que Deus é santo. Eu poderia gastar um tempo trazendo aqui centenas, literalmente centenas de referências bíblicas que declaram que o Senhor dos Exércitos, que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, que Yahvé, ou Jeová, ou Javé, enfim, o tetragrama sagrado, o nome de Deus, ele é santo. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, para nós caminharmos nessa pergunta, quais são as coisas santas? Deus é um Deus santo, onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso Deus. Nós não somos santos como Deus. Deus é santíssimo, isso equivale à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Logo, todas as coisas e todas as pessoas que pertencem a Deus também são santas. Todas as pessoas e todas as coisas que pertencem a Deus, porque são santas, têm desse Deus que é santo a sua proteção especial. Deus tem um zelo especial por estas coisas. Por isso, é perigoso tocar naquilo que é santo aos olhos de Deus. Vou dar exemplos para nós caminharmos aqui. Os profetas do Antigo Testamento, homens escolhidos por Deus para serem porta-voz de Deus. A palavra de Deus nos diz que esses homens eram santos. O evangelista Lucas confirma isso em Lucas 1, verso 68, que diz em diante: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É Lucas 1, início do evangelho. Ele promove poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. E aí olha o que Lucas escreve: como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. E aí, meus amados irmãos, todas as vezes que nós estamos diante de alguma coisa que é santa aos olhos de Deus, nós estamos diante de alguns perigos. E olha o que Davi escreve num salmo de 1 Crônicas 16, do perigo, do cuidado que nós deveríamos ter com os profetas. Ele diz assim: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. E nós temos exemplos bíblicos, eu não vou colocar aqui por motivo de tempo, mas só citar, de homens que se levantaram, homens e mulheres que se levantaram contra os profetas de Deus e se deram mal, porque profetas são homens santos. Os profetas do Antigo Testamento, eu estou me referindo. Por exemplo, Miriam, irmã de Moisés, ela se levanta contra o seu irmão Moisés. E ela fala mal do profeta de Deus, e ela é castigada com lepra. E ela só é salva porque o seu irmão, Moisés, intercede a Deus para que a salvasse. Essa história, se você quiser ver depois em casa, está em Números 12. Cuidado, o profeta de Deus é algo santo. Que mais que é santo? Este livro que você tem em mãos ou no seu celular, a maioria deles, o meu não está escrito na capa, está escrito aqui do lado. Está escrito o quê? Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos declara que este livro é um livro santo, é um livro que pertence a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele se refere a isso, porque desde criança você conhece as sagradas letras, a Bíblia, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Deus tem zelo pela sua palavra. E percebam, eu vou mostrar para você agora um texto de Apocalipse. Um dos últimos versos da Bíblia. Olha o zelo de Deus com aquilo que é santo. Nesse caso, a palavra. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as
as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Cuidado quando você mexe com as coisas santas de Deus. Que mais que é santo diante de Deus? O seu povo, nós, a igreja. Nós lemos um verso durante a ordem de culto que nos lembra isso, 1 Pedro 2,9. Vocês, discípulos, porém, são geração eleita, sacerdócio real e o quê? Nação santa. Povo exclusivo de Deus, com um propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, que você estava condenado às trevas, mas te chamou para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo santo, a igreja de Jesus Cristo é santa. Eu não estou falando desse prédio, não estou falando de edifício nenhum, eu estou falando dos seus discípulos. Isso envolve cuidado. Não toque nas coisas santas de Deus, nem com as mãos, nem com a língua. Historicamente, durante séculos, desde o Império Romano, governos se levantaram contra a igreja da cruz. E hoje existe grupos se levantando contra o povo da cruz. E a igreja sempre prevaleceu. E esses governos e impérios sumiram sobre a face da terra. Mas a igreja está aqui. Tentaram acabar com a igreja pela cruz, pelo fogo, pela espada. Cuidado! O Senhor tem um grande zelo pelas coisas que para Ele, aos olhos dele, são santas. Isso inclui o seu povo, isso inclui os seus ministros, isso inclui a sua igreja. Deus tem um amor especial por mim e por você. Uma pergunta que a gente poderia fazer é: até onde pode ir o Senhor a fim de proteger o seu povo, a sua igreja? 1 Coríntios 3,16. Nós já lemos esse texto hoje. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Santuário de Deus. Quem? Nós. E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, destruir você, a sua vida, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Por quê? Pois o santuário de Deus é vocês, e vocês são sagrados. Meus amados irmãos, percebam o que para Deus é santo. Resumindo, Deus, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é santo. Os profetas de Deus são os porta-vozes de Deus, eles são santos, os profetas do Antigo Testamento. As Escrituras, a palavra de Deus, ela é sagrada, ela é uma coisa santa. E nós, os discípulos de Jesus, a igreja, o povo de Deus, nós somos santos. Uma pergunta: o que mais é santo? O que isso tem a ver com a nossa série? Desde o início da humanidade, Deus criou o homem e a mulher, e Ele pediu apenas uma coisa: o reconhecimento da sua soberania sobre todas as coisas. O reconhecimento de que eu sou criatura e Ele é Deus sobre todo o universo. O homem poderia desfrutar de toda a criação, mas sempre devia se lembrar do dízimo que pertence a Deus.
Vou explicar. A palavra que nós conhecemos como dízimo, ela vem do hebraico maaser, que tem a sua raiz em isaron, que significa o que a gente sabe mesmo, a 10ª parte. Mas eu quero que você perceba algo muito curioso, que uma das coisas santas para Deus é o dinheiro. E você pode estar perdendo bênçãos na sua vida, porque você ainda não entendeu até o dia de hoje como se relacionar com esta coisa santa diante do Senhor. Porque Deus coloca as primícias, o dízimo, o dinheiro, na mesma categoria de coisas santas. E Ele coloca inclusive os perigos iminentes de nós não sabermos lidar com esta área de nossas vidas. Por exemplo, Levíticos 27, verso 30 diz, também, olha aí o termo hebraico que eu falei, também todas as dízimas da terra, o que a terra tem de melhor, a parte da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, vírgula, ou ponto e vírgula, leiam comigo, santas são ao Senhor. Meus amados irmãos, se você quiser ler a continuação de Levítico depois em casa, desse texto aí, talvez seja frutífero para você também. O que Deus está dizendo aqui é que a dízima de tudo que você ganha é santo ao Senhor. Nossa, pastor, o senhor vai tocar nesse assunto? Eu sou obrigado a tocar nesse assunto, mesmo diante de pastores corruptos, que enganam pessoas em outras igrejas, porque estão interessados em adorar Mamon e não adorar ao Senhor. Mas eu sou obrigado como ministro do Evangelho e não fico constrangido, porque o que eu quero dizer para você, e eu quero que você entenda, que nós estamos aqui numa reflexão de como Deus trata as coisas que lhe são santas. E meus amados irmãos, nós podemos estar perdendo bênçãos porque nós não estamos lidando com esta área da nossa vida de forma santa. Mas eu não estou falando isso porque você é ou não é dizimista. Eu estou preocupado com a sua vida e com a minha. Porque é isso que Jesus está querendo nos dizer. Quando nós lemos o texto de Malaquias 3, aquele texto clássico que nós lemos a semana passada, percebam como o texto começa, mas preste atenção como o texto termina. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. É Deus falando por meio do profeta. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Qual a solução para isso? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir olha como termina o texto, abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha como o texto está falando de amor, de cuidado, de zelo por aquilo que Deus sabe e considera santo. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Nos dias atuais, eu vou impedir que mesmo você, como discípulo de Jesus, sofra as consequências extremas de uma economia desequilibrada no nosso país e no mundo, de um dólar alto e isso prejudicar os seus negócios, de você receber a notícia de estar desempregado. Eu vou te proteger, eu vou estar com você. Deus não quer o nosso dinheiro. O ponto não é esse. Ele não quer porque ele não precisa.
do nosso dinheiro. Também Deus não é mau. Nossa, que Deus mau. Ele vai me abençoar se eu der. O ponto não é esse. O ponto é nós entendermos, é nós reconhecermos a soberania de Deus na nossa vida. Eu lido com dinheiro como um relacionamento. Tudo que eu tenho o Senhor nos deu. O dízimo é um exercício para eu reconhecer que eu dependo dEle. O dízimo é porque Ele nos ama. É porque Ele nos quer abençoar. Olha aí o verso 10 e o verso 11 que nós lemos. Ele quer nos abençoar. E Ele está dizendo, olha, o caminho é esse. Meus amados irmãos, entendam o que eu estou dizendo. A igreja não fala de dízimo porque a igreja quer o seu dinheiro. Igrejas sérias não fazem isso. A igreja fala de dízimo porque você pode estar perdendo uma grande bênção para a sua vida. Podemos estar perdendo. É isso que Deus está nos falando. Agora, isso é um privilégio para os discípulos de Jesus. Então você que me ouve, você que ouve essa gravação, e você não é discípulo de Jesus, essas palavras não são para você. Isso não faz o menor sentido para você. Talvez te ajude a refletir sobre o seu relacionamento com o dinheiro. Mas isso é algo que Deus exige do seu povo, que Ele considera santo, que Ele chama, que o Espírito Santo revela a graça do Evangelho. Queridos, existe uma história na Bíblia, uma das primeiras histórias da Bíblia, logo depois de Adão e Eva, referente aos seus filhos. Chamavam Caim e Abel. Olha que interessante o que diz Gênesis 4, de 1 a 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, olha aí o dízimo, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. As primeiras, as melhores. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Talvez você saiba como acaba essa história. Se você não sabe, leia Gênesis 4 e você vai ver que existe uma tragédia aí nessa história. Mas o ponto que eu quero dizer para você é, para nós refletirmos, onde Caim errou? E o que nessa história pode estar relacionado com a minha e com a sua vida? Não foi na qualidade da oferta. Algumas pessoas interpretam assim. Não, Caim era agricultor, Abel era pecuarista, então cada um deu a sua oferta. Não foi no tipo da oferta. Mas foi em não ter entregue ao Senhor o que o Senhor sempre nos pede, as primícias. As primícias. Duas ofertas foram apresentadas. Só tinha uma diferença, de Deus ter se agradado de uma e não da outra. Abel entregou o seu dízimo. Caim ignorou esta lei de Deus. E para piorar, ainda ficou furioso com Deus, porque as coisas não deram certo na vida dele. Igualzinho eu e você. A gente não tem dificuldade em entender que Deus é santo, que a palavra é santa, que a igreja é santa, que os profetas são santos. Ah, mas quando chega no nosso dinheiro... Não, isso daí é comigo. Eu que ganhei. Fruto do meu trabalho. Deus não tem nada a ver com isso. Meu amigo,
Se não fosse Deus, você não estaria respirando agora. E Ele pode fazer você parar nesse minuto, se Ele quiser. Quantas pessoas, vamos pensar nas nossas vidas, quantas pessoas ignoram a responsabilidade, essa responsabilidade de honrar a Deus com as primícias, alegando um motivo justo para isso. Ah, pastor, mas é porque eu já estou no vermelho, como é que eu vou dar a minha oferta, o meu dízimo? Como é que eu vou dar o melhor? Então, vou fazer o seguinte, pastor, para eu ficar bem com... Aliás, não fala comigo, né? Porque eu não trato desses assuntos, fala direto com Deus. Vamos fazer o seguinte, Deus, então para nem 8 nem 80, tá? Eu não vou dar as primícias, então vamos ali, 1%, 0,5% esse mês, só para... É igual parlamentar lá no Congresso Nacional. Vai negociando com Deus. Igual Caim agiu com Abel, agiu com Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Tem uma frase de Joelmir Betting, falecido Joelmir Betting, que eu sempre gostei muito. Ele falava o seguinte: ou você tem compromisso, ou você tem desculpas. Trazendo para um contexto cristão, ou você tem compromisso com Deus, em todas as áreas, não só na área financeira, ou você sempre vai ter desculpas. Porque eu vou repetir de novo, para cair a ficha nossa. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus te oferece um relacionamento. Esse relacionamento envolve confiança nele. E essa confiança nele envolve eu falar para Deus: Deus, eu confio em ti, não nos meus méritos. O que é fruto do meu mérito? O dinheiro que eu ganho. Então toma, Deus, porque eu confio em você. E não é tudo, a gente está falando uma parte. Sua santidade e o seu dinheiro caminham juntos. E presta atenção num perigo que eu vou dizer aqui. Duas consequências nós sofremos se nós usamos em benefício próprio algo que Deus nos diz para entregar a Ele. Porque tudo tem consequência, em qualquer tipo de relacionamento. Com Deus também é assim. Duas consequências. A primeira é o tema principal dessa série. Não há um envolvimento de Deus, da parte divina, com o seu dinheiro. Você perde bênçãos. Fala, não, dinheiro eu cuido, Deus é outra coisa. Essa é a primeira consequência. A segunda é o perigo de você ser desobediente e sofrer as consequências da sua desobediência. Israel aprendeu essa dura lição, o povo de Israel. Israel viveu 40 anos escravo no Egito. Depois, Deus abençoou, chamou um homem, Moisés. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão. Aí o povo de Israel viveu mais 40 anos no deserto. Mas aí eles atravessaram o rio Jordão, e aí com Josué, já estavam chegando ao que Deus chamava da terra prometida, a terra que manava leite e mel. Só que para chegar nessa terra, tinha que passar por uma cidade inimiga, uma cidade que era extremamente fortificada. Era praticamente um forte. Essa cidade se chamava Jericó. Essa é uma das batalhas bíblicas mais famosas da história. E aí, pensaria Israel, o povo de Deus, que eles iriam conquistar a terra prometida sem trabalho? Ah, Deus prometeu. Ah, isso é promessa de Deus? Então é fácil, vamos lá. Ah, gente, não é assim que Deus age. E às vezes nós pensamos assim: eu sou filho de Deus, eu sou ungido, eu sou ungida, eu sou varão, eu sou varoa. Ninguém toca no ungido de Deus. Ah, meu Deus, lógico que toca. A diferença é que você conta com Jesus com você. A verdade é que Deus não age assim na nossa vida, não age dessa maneira. Quando Ele nos promete abundância, não significa sem luta, sem trabalho. O preguiçoso, mesmo sendo discípulo de Jesus, ele não vai desfrutar de fartura.
Vida abundante tem que ser conquistada. Agora, essa conquista é na base da obediência ao Senhor. Seguindo as orientações do Senhor para as nossas vidas. Não o que eu acho que eu devo fazer. Ou seja, nós trabalhamos, Deus abençoa. A diferença do discípulo é que nós trabalhamos seguindo as orientações do Senhor. Nós lidamos com o dinheiro seguindo as orientações do Senhor. Mas deixa eu voltar a Jericó, para a gente entender aqui. Jericó era a primeira cidade para eles conquistarem a terra prometida. Era um baita desafio. E antes deles se enfrentarem Jericó, o Senhor pede o dízimo. Antes, olha aí o texto de Josué 6,19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Deus está falando sobre a conquista. Olha, vocês vão lá, eu vou abençoar vocês, eu estarei com vocês, eu sou o Senhor, seu Deus, que te dá vitória, que fará você entrar na terra prometida. Agora, toda a prata, todo o ouro, tudo que for de bronze e de ferro são sagrados. Pertence ao Senhor e devem ser levados para o seu tesouro. Um homem do exército de Israel não gostou dessa ideia. O nome dele, Acã. O povo de Israel invade Jericó, você sabe da história, o cerco sobre Jericó, e toda a ajuda da prostituta Raabe, e só a família de Raabe é salva, e há aquela conquista. Mas este homem não gostou das regras e ele escondeu na sua tenda, sem o conhecimento de ninguém, 1 barra de ouro e 200 moedas de prata. Coisa insignificante diante de toda a riqueza que tinha em Jericó. Mas é aí que estava o perigo. O dízimo que o Senhor tinha falado foi retido. Acã se considerava em paz, se considerava em segurança. Ele achava que aquilo que ele fez não teria problema nenhum, nem incomodaria nenhuma outra pessoa. Aí, depois que eles conquistam Jericó, eles continuam caminhando. E tinham que passar por um vilarejo, uma área rural, que chamava Ai, uma cidade. Era tão insignificante o desafio diante de quem tinha conquistado Jericó, que Josué fala assim, não, pega aí uns 300 homens, pega aí uns pangaré aí, ó, monta aí nos pangaré e vai lá que a gente conquista aqueles índios lá, aquela aldeiazinha lá, isso aí é fácil. E aí, Ai coloca o povo de Israel para correr. Elimina muitos desses 3.000 soldados, derrota Israel. E aí a pergunta surge, o que aconteceu? Como muitas vezes nós não sabemos lidar com a nossa vida financeira, e aí vem uma tragédia na nossa vida financeira, e a gente fica perguntando, mas o que aconteceu? Eu estou indo na igreja, eu me aconselhei com o pastor, eu faço oração, eu leio a Bíblia. Foi assim que ficou o povo de Israel. O que aconteceu? Por que o Senhor não está do meu lado? Olha, Josué 7,11. O Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Porque Josué estava assim, lamentando. Senhor, o que aconteceu? Aconteceu, Senhor. Israel pecou, disse o Senhor. Ele violou a aliança que eu lhe ordenei. Ele apossou-se de coisas consagradas. Ele roubou-as, ele escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Não importa o valor. Era pouco uma barra de ouro e algumas moedas de prata. Mas o que importa é que a aliança foi quebrada. E meus amados irmãos, Israel deixou de entregar ao Senhor o seu dízimo, as suas primícias. E as primícias continuam sendo santas ao Senhor até os dias de hoje. O dízimo ainda é do Senhor. Olha o que diz Paulo aos Romanos. E se forem santas, olha a palavra, as primícias,
da massa, ele dá o exemplo aqui de um pão, né? Igualmente será a sua totalidade. E aí ele vai dar um exemplo vegetal agora. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Em outras palavras, quando o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele é um dizimista, a sua vida como um todo é abençoada. Entendeu por que eu estou falando desse assunto nessa série? Não tem nada a ver com o sustento da igreja e eu ser o pastor dessa igreja. Porque a gente podia combinar uma coisa aqui. A gente podia combinar assim, ó. Gente, ó, esse mês ninguém dá o dízimo. E ainda assim eu sei que o Senhor supriria todas as necessidades da igreja, porque a igreja é dele. Então o ponto não é esse. Eu sei que tem pastor que sobe no púlpito, vou falar de dízimo, porque ele vê a arrecadação da igreja caindo. Não é o meu caso porque eu não tenho essas informações. Só o tesoureiro da igreja tem e os demais presbíteros. O que eu tenho é o que vocês têm. Os dados gerais que são fixados no nosso quadro. O ponto, meus amados irmãos, é que é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera dos seus discípulos. Espiritualmente, para a nossa salvação, olha que coisa fantástica. Espiritualmente, Jesus é o nosso dízimo. Nós lemos esse texto quando nós cantamos agora há pouco a música Alto Preço. Mostra pra gente, Gerson. Mas, 1 Coríntios 15. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Jesus é as primícias. Jesus o dízimo já foi pago para a nossa salvação. Então eu não estou dizendo aqui que santidade está relacionado com você ser salvo. Eu não estou dizendo que a garantia da vida eterna está em você ser mais santo. Eu não estou dizendo que se você tiver uma vida correta, financeira, Deus vai te salvar. Não! Porque esta primícia está em Jesus, os méritos estão em Jesus Cristo. Se você pagar o dízimo fielmente, você não será salvo. Porque é Jesus quem faz isso por nós. Só a Jesus nós devemos a segurança da nossa salvação e da nossa vida eterna. Ele pagou um alto preço, como nós cantamos. Mas, e é assim que eu quero concluir. Mas, segundo este mesmo Jesus, o nosso dinheiro também é um assunto espiritual. E meus amados irmãos, a razão da abundância em nossa vida não deve ser o mérito pessoal somente. Mas principalmente, nós honrarmos a Deus com as primícias, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. É a conversão do seu coração, é a conversão da sua mente. E o último e mais difícil passo, a conversão do seu bolso. Esse é mais difícil, mas ela também é necessária. Aí nós voltamos ao nosso texto principal e inicial de hoje. Zaqueu entendeu isso. E o que Jesus disse para ele? Quando Zaqueu entendeu que o seu bolso precisava ser convertido, Jesus disse para ele: você está salvo. Hoje houve salvação nessa casa. Meus amados irmãos, os publicanos eram judeus a serviço do Império Romano. Ele era um publicano, Zaqueu.
Ele era um cobrador de impostos. Só que, além das taxas do governo romano que ele pagava, publicanos inventavam outras taxas. E eles roubavam ricos e pobres. Eles eram considerados ladrões oficiais. Isto era um publicano. Então, quando eu dei o exemplo de citando alguns políticos, a situação de Zaqueu era ainda pior. Ainda pior. Ele era corrupto. E o texto bíblico diz que ele era o chefe. Nas versões mais antigas aparece que ele era o maioral, né? O maioral dos publicanos. Ele era o chefe da organização criminosa, ele era o chefe da quadrilha. Dos coletores de impostos corruptos. Mas esse homem tem um encontro com Jesus. Nós não sabemos tudo que ele conversou com Jesus ao redor da mesa. Deve ter falado de um monte de coisa. Deve ter falado da Odebrecht, deve ter falado do estádio do Corinthians, deve ter falado de alguns deputados, de alguns senadores, e conversa vai, e conversa vem. Né? Deve ter falado da sua solidão. Ele viu que Jesus era alguém diferente. E aquele homem resolve dar aos pobres a metade dos seus bens. Vocês já fizeram as contas do que Zaqueu está dizendo? Ele fala, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém? Claro que sim. A resposta é sim, você não precisa ter dúvida. Ele defraudou. Eu restituo 4 vezes mais. Você gosta de matemática? Faz a conta. Sabe o que ele está dizendo? A partir de hoje, a minha vida está transformada e eu quero me tornar pobre. Mas eu quero te seguir, Senhor Jesus. Como que ele vai restituir 4 vezes mais o que ele fraudou? Naquela época não tinha banco, não, que ficava juro, juro sobre juro sobre juro, e aí ele tinha milhões na Suíça ou no Panamá. Não. Naquela época ele guardava o dinheiro em algum lugar, mas o dinheiro não tinha lucro. Ou seja, devolver 4 vezes mais significa não só ficar pobre, mas ficar devendo para quem ele roubou. E aí ele ia morrer e os seus filhos iam continuar com a dívida. E os seus bens iam tudo embora, propriedades, casas, camelos 4x4, com airbag. Camelo tem um airbag legal, né? Tem um atrás e um na frente. Então, isso tudo. Para a gente terminar, a declaração de Jesus é uma declaração de profunda mudança. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Percebam, Jesus não garante a salvação de Zaqueu por causa da sua doação aos pobres. Não é isso. O que ocorre aqui é uma transformação no coração, na mente e no bolso de Zaqueu. E essa transformação, como resultado, Jesus está dizendo, houve salvação. E a maior prova é que ele resolve entregar isso tudo. Seus bens. A última coisa que nós damos a Deus é a nossa carteira. Eu quero que você pense nisso nessa série. É muito mais fácil eu entregar a Jesus o meu coração do que o meu dinheiro. Só que se eu continuar vivendo assim, é impossível. Jesus diz, ou você serve a um ou você serve ao outro. Dinheiro é uma bênção. Deixa eu só falar isso para quem não estava na primeira reflexão ou não ouviu, não achar que a gente está tratando dinheiro como algo ruim. Dinheiro é uma bênção dado por Deus. O problema não é pecado ser rico. Zaqueu é o maior exemplo, um homem rico que foi salvo por Jesus. O evangelho não é para os pobres somente. O ponto não é esse. Você pode ter uma casa confortável, você pode ter um carro importado, isso é bênção. O ponto-chave é aonde está o seu amor, aonde está a sua adoração. Não pode estar no dinheiro, porque ele é como um Deus que substitui o Senhor, que é o verdadeiro Deus.
porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um homem perdido, não por ser rico, mas porque ele ainda não tinha encontrado Jesus. Quando um homem, pode vir para cá, músicos, quando um homem é alcançado pela presença de Jesus, seja este homem pobre ou este homem, essa mulher rico, essa pessoa sofre uma transformação espiritual, algo de dentro para fora. E essa transformação envolve uma mudança de atitude, inclusive em relação ao nosso dinheiro. A conclusão disso tudo? Você pode ter muitos bens, ou você pode ter poucos bens, mas a paz não se compra. E só é possível encontrar a paz aquele que se encontra com Cristo Jesus. Zaqueu encontrou essa paz. Você pode encontrar essa paz e então ter uma vida transformada. Santo Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esta noite memorável, tão especial. Como é bom, Senhor, estar aqui reunido com toda a comunidade junto, dos seus discípulos te adorando, te louvando, Pai. Obrigado porque essa liturgia de hoje, Pai, é marcante para a gente, nos ensina do teu amor, nos ensina da tua verdade. A mensagem compartilhada pelo reverendo Marcelo também, Pai, tocou nossos corações, Pai, e que essa reflexão, Senhor Deus, sobre aonde está o nosso coração, de como lidar com o nosso dinheiro, de lidar com ele, de entender a nossa santidade envolvendo, Senhor Deus, de alguma forma com o dinheiro que temos e como administramos ele, Pai, possa ficar ecoando em nossas mentes, Pai. Sim. Que a gente possa pensar sobre isso e que, Santo Pai, que o Senhor consiga converter mesmo, Pai, os nossos corações, os nossos bolsos, Pai, para que a gente possa entender que Tu és o soberano sobre nossas vidas, que Tu és o único Senhor sobre nós, e que o Senhor é o único e verdadeiro abençoador, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, povo de Deus, santos aos olhos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai sustentador, e o poder do Espírito Santo que habita em nós, seja com cada um aqui presente, hoje e sempre. Amém.